Quando Cristo passou a reinar. É isso mesmo. Quando o Cristo ressuscitado, quando Deus, quando Elohim, quando o Senhor passou a reinar. Ah, mas você do outro lado, você vai falar, não, ele reina para sempre, ele sempre reinou, claro, no reino espiritual. Mas quando foi estabelecido o juízo, esse reino, ele passou a ser no espírito das pessoas, no subconsciente daqueles que aceitam isso, no intelecto, na cabeça de quem entende o evangelho eterno. Então nós temos a consciência que Deus está reinando em nós. Ele não está reinando como a religião Pai Nosso que estás no céu, não. O Pai Nosso espiritual, que ele é o Pai do nosso espírito, ele está no nosso subconsciente, no nosso intelecto. Eu acho que isso é o reinar, porque afinal de contas eu não tenho conhecimento nenhuma do lado espiritual. Eu não vou ficar aqui com falso entendimento para você, não, que no lado espiritual e assim, assado, não. Eu estou indo de acordo com o escrito bíblico. Eu estou indo e tenho plena convicção que esse entendimento é o Espírito que tem nos dado, porque afinal de contas nós temos passado o entendimento exatamente como está na cronologia bíblica. Não estou aqui futurizando nada, não estou aqui inventando formas de escravizar ninguém. Não, estou sendo o mais natural possível, o mais simples possível. Então, sendo assim, só pode ser o entendimento espiritual. Então veja, quando Cristo passou a reinar, a religião diz que ele ainda virá. Não, Cristo ainda vai vir. Então quer dizer que para ele reinar, ele precisa ainda vir, correto? Mas olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 11, versículo do 15 ao 17. O sétimo anjo tocou a trombeta. Foram 7 trombetas, correto? Paulo diz que quando soasse a última trombeta, os vivos seriam arrebatados. Assim que está, não é? Então, mas aqui está, em Apocalipse capítulo 11, 15 em diante. Conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 10, aqueles que já entenderam o que significou o dia do Senhor, entendeu que o dia do Senhor foi o dia do juízo, foi o dia da cobrança de conta, foi quando Deus derramou o cálice da ira dele sobre o povo de Israel. Então, quando você entende isso, você entende que os 22 capítulos do livro do Apocalipse foi escrito para o juízo. Foi para isso. Então, no juízo aconteceu inúmeras coisas. Dentre elas, isso aqui. Veja. O sétimo anjo, ou seja, o último dos 7 anjos, tocou a trombeta. Não está aqui, irá tocar, ainda vai tocar, tocará no futuro. Não. O sétimo anjo tocou a trombeta. Por quê? Nós respeitamos esse tempo presente nos dias de João. Porque nós entendemos Apocalipse 1:10. Era o dia do Senhor e eu fui arrebatado, eu fui tomado, eu fui levado. Eu estava em espírito no dia do Senhor. Você consegue entender? Por isso que eu sempre falo, quando você entender Apocalipse 1:10, você vai entender os 66 livros da Bíblia. O mistério, o segredo está em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. O que era aquele dia do Senhor? O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo ainda se tornará do nosso Deus. Não. O reino de Deus se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. 16. E os 24 anciãos que estavam sentados no trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Versículo 17. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Então, quando você pega esses 3 versículos e você respeita a cronologia, você respeita a verbalização, a contextualização, você faz ali uma análise sintática desses 3 versículos, você vê que aquilo João estava falando no dia do Senhor.
Esse dia do Senhor durou 3 anos e meio, do ano 66 à metade do ano 70. Metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias, 42 meses. Foi o tempo do dia do Senhor. Então, durante o dia do Senhor, aconteceu o quê? Foi estabelecido o reino de Deus. Veja, Daniel 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem, e ele se dirigiu ao ancião de dias. Presta atenção aqui. E o fizeram chegar até ele. Ele se dirigiu ao ancião de dias. Então foi uma visão, foi uma profecia lá atrás de Daniel, dizendo que alguém parecido com o filho do homem iria chegar ao ancião de dias. Eu vou te mostrar isso. 14. Foi-lhe dado o domínio. Então, quando chegasse esse dia, que ele se chegasse próximo ao ancião de dias, ou seja, uma pessoa já de certa idade, entende-se isso aqui como o sumo sacerdote. Então, quando acontecesse isso, então se daria. Então, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, quando ele se chegasse ao ancião, ao senhorzinho de idade, então seria estabelecido o reino. Foi na profecia de Daniel, hein? Há quanto? Há 490 anos, 500, 600 anos antes de acontecer o ano 70. Então é isso daqui. Mateus 26, 61 a 65. Olha que interessante. Ele disse: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, ó, o ancião de dias aqui, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que você nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Olha o que Jesus respondeu: é o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que, desde agora, olha aqui, ó, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou. Por que ainda precisamos de testemunhas? Eis, agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. Então, esse dizer dele aqui foi justamente Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias. E aconteceu o reino. Estabelecer o reino. Então aqui, Jesus disse que iria se cumprir Daniel 7, 13. É o Senhor mesmo quem está dizendo isso, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão. Jesus aqui não estava falando que eu aqui, no ano 2023, você aí assistindo esse vídeo no ano 2030, 2040, 2050. Jesus não estava falando para os nossos dias. Jesus falou há quase 2000 anos que eles iriam vê-lo. Vocês verão o Filho do Homem sentado. Porque a gente pode entender como isso daqui estava sendo dirigido ao sumo sacerdote. Veja no texto da Almeida Corrigida Fiel. Veja. Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem. Então ele falou que ali eles iriam vê-lo em breve. Você consegue entender que eu tenho facilidade porque eu acredito na Bíblia, eu acredito nos escritos, eu respeito a situação. Eu não estou aqui sendo conduzido por alguém do lado aqui, olha, não, fala assim.
Não fala assim, não abre o livro do Reverendo Cuscuz, conforme a teoria dele, conforme a teoria de Lutero. Não, que porcaria de Lutero, estou atrás de esterco. Não, Lutero leu a Bíblia. Constantino leu a Bíblia. Os pais da igreja leram a Bíblia. O Reverendo Cuscuz lê a Bíblia. Eu vou seguir leitura de Reverendo Cuscuz? Não. Então aqui está claro que Jesus estava falando que quando o sumo sacerdote iria vê-lo. Talvez não, justamente o sumo sacerdote, aqui que estava vivo no ano 33, talvez fosse o sucessor, vamos dizer, o vice-sumo sacerdote, porque ele estava se referindo no sinédrio. O sinédrio ali estava o sumo sacerdote, os fariseus, os saduceus, os líderes, as porcaria. Líderes religiosos estavam naquele sinédrio condenando Yeshua, condenando Jesus. Ali estavam pastores, bispos, padres, o papa, porque toda essa porcariada é líder religioso. Então eles estavam com seus vetores condenatórios para Yeshua, você. E Jesus falou aqui, vocês verão em breve o Filho do Homem. Vocês, quer ver na King James Fiel? Veja que interessante, meu Deus do céu. Vejam. 64, né? Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Contudo, eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem. É a mesma situação da Almeida Corrigida Fiel. Estava falando que eles iriam vê-lo em breve a volta dele. Em Apocalipse 12:10, então ouvi uma voz forte que vinha forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador, pois foi finalizado o legalismo, as leis dadas a Moisés. E as leis dadas a Moisés, que era o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, conforme essas passagens, eu particularmente entendo Apocalipse 11, 15 ao 17, que quando soou a sétima trombeta de uma forma alegórica, de uma forma figurada, porque ali não era um ser com a trombetinha, não, isso era referência, isso era enigmas, isso era coisas enigmáticas que estavam acontecendo em Jerusalém do ano 66 à metade do ano 70, foi sim, Cristo passou a reinar. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve forte voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Cristo e do seu Cristo, tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Então, esse é o meu entendimento, o simples e humilde entendimento que Cristo passou a reinar, e eu estou a cada dia mais procurando viver isso, procurando crer nisso e procurando passar esse entendimento à frente. E para mim está fazendo muito bem. Estou muito tranquilo, estou em paz, tranquilo, sereno, sem temor do mal. Agora, se você é um religioso, se você ainda espera Jesus vir, se você está na mesma ladainha, lenga-lenga, nos dias de Paulo, que ele diz, quando soar a última trombeta, se você está tocando, esperando, a sétima trombeta foi soada lá em Jerusalém há quase 2000 anos, mas se você ainda está esperando a sétima trombeta, 1740 trombeta, a centésima, milésima, milionésima trombeta tocar, aí é problema seu. Eu estou andando porque você está esperando aí, entendeu? Então, conforme esse entendimento, para mim está claro que há quase 2000 anos Cristo passou a reinar. E onde ele está reinando? Em nossa consciência, em nosso subconsciente, em nosso espírito. Em algum local que a nossa natureza carnal não tem nenhuma ligação. Tá bom? Então, este é o meu entendimento e vou deixar aqui essa mensagem. Se foi útil, peço o seu joinha, que você venha compartilhar, que você venha se inscrever, ativar o sininho e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.